Renan Felipe Oliveira Alves pergunta: mentor, explique por favor o que significa a santidade na espiritualidade. Meu querido irmão, existem algumas coisas que nós podemos buscar e tentar entender pelos processos vividos desde os primórdios da humanidade até os momentos atuais. Se pegarmos as gerações antigas, mesmo as desenvolvidas, nós veríamos que o termo santidade não era usado, mas sim deuses, quando o politeísmo reinava em absoluto. Vemos uma diminuição desta força 1300 anos antes da vinda de Jesus, com Akenaton, mais ou menos esse tempo, onde este começou a trabalhar o monoteísmo, a crença num único Deus, e que deste Deus todos chegariam até Ele, ou seja, a iluminação. Depois observamos inúmeros estudos de filósofos, desenvolvendo, esclarecendo o mundo espiritual. Então, com Jesus, tivemos a certeza absoluta da questão da fé monoteísta, onde Ele nos ensinou a amar e que existia um único Deus e que este Deus era Deus de todos. Mesmo que esta ideia ainda hoje seja capaz de causar guerras e massacres. Com o passar dos anos após a morte de Jesus no Calvário, o Império Romano continuou seu crescimento e dentro de suas crenças ainda politeístas. Mas, com a ideia e com o surgimento dos seguidores do Cristo, ganhava força e cada vez mais força. Então, aquela crença entendeu que era necessário render-se e unir forças. Então, a perseguição aos cristãos acabaram. Colocamos isto entre aspas, porque mesmo hoje vemos isso. E então começou um sério e longo projeto, que era aonde colocaríamos os deuses que existiam até então, já que era uma crença monoteísta. Então, passado 300 anos, 400 anos, começou as reuniões, aonde começariam a ser vistas quais os ensinamentos que poderiam e necessitariam ficar sobre os cuidados do clero, do poder, e aqueles que poderiam continuar sendo transmitidos. Então selecionou-se alguns livros. Os demais tornaram-se perseguidos, escondidos e, quando encontrados, queimados. Estas obras, até hoje, é possível resgatá-las e lê-las. Chamam-se evangelhos ou livros apócrifos. Pois bem, com o passar destes concílios, dessas reuniões que receberam o nome de concílio, começou a ter a necessidade de incluir. E eu não estou falando apenas de seres encarnados, estou falando de uma movimentação toda espiritual que ocorria junto com o mundo terreno. Então precisava-se voltar a uma crença. E então,
curandeiros ou homens do poder acabavam, de alguma forma, tornando-se diferentes pelas inúmeras conquistas, pela libertação de escravos ou pela dominação ou encerramento de impérios. Então aqueles seres tornaram-se especiais. E por serem especiais, tornaram-se famosos. Famosos não no sentido como o compreendemos hoje, mas invocavam então o espírito daquele guerreiro para acompanhar. E assim os povos começaram a vê-los como seres imortais, como santos, como a igreja então, ou o clero, naquela ocasião, os encontrava. Então, aquela religião de um único Deus começou a ter suas ramificações. E aqueles que muitas vezes bravamente ergueram a espada e conquistaram, tornaram-se também fontes de inspiração. E muitas vezes até pedidos para que aquela força trouxesse a cura para um condado, para um agrupamento, para uma cidade, para uma aldeia ou para uma família. E então recebiam a graça, porque não compreendiam que Jesus também havia ensinado que tudo aquilo que pedirdes em oração vos será dado. Então alcançavam a cura, alcançavam o momento de passar pela crise da fome ou das pestes. E então estes seres aos quais solicitavam, porque acreditavam vir deles e não da espiritualidade, começaram a ser santos. E dessa ideia de santos tornou-se próximos a Deus. E então criou-se o conceito de santidade. Hoje, com o que conhecemos, com o que estudamos, podemos entender que, se usarmos o termo santidade e iluminação, nós teremos o mesmo propósito. E então poderemos ver nas ações lindas, belas de Francisco de Assis uma santidade, um ser iluminado. Podemos ver diante das ações do Cristo uma santidade, um ser evoluído. E assim sucessivamente, como as nossas crenças, hoje São Jorge, Santo Expedito, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Maria, que é a mãe de Jesus, e tantas outras Nossa Senhoras, Nossa Senhora de Fátima. Santidades, seres iluminados. Este é mais ou menos o caminho pelo qual a história se conduziu. Agora, meu querido filho, abordamos apenas uma questão de vocabulário, mas precisamos entender que a santificação nada mais é do que a unificação com o amor, com o todo, com Deus. Então, você também és visto como santidade para muitos irmãos.